Nossa, esse Bolsonaro vai acabar com o país mesmo. Olha o preço dessa gasolina. Eu tenho certeza que se fizesse a privatização da Petrobras, o preço não estaria desse jeito. Senhora, deu R$100. Obrigado. Até amanhã. Eu tenho certeza que você já ficou preocupado com o alto preço da gasolina quando você foi encher o tanque do seu carro. Mas você já parou para pensar o que está acontecendo? Se realmente existe um culpado para o alto preço da gasolina? E como que você pode fazer para nunca mais se importar com o preço do combustível? É isso que a gente vai falar hoje. Vamos brincar. Para a gente entender o alto preço da gasolina, a gente precisa saber como que o combustível é feito. Existe o processo que o petróleo tem que passar até ele ficar perfeito para ser utilizado como gasolina. A extração do petróleo ela acontece principalmente em águas profundas, em um negócio chamado pré-sal. Esse pré-sal está localizado a 7.000 metros de profundidade e a 300 metros da costa. Logo após a extração do petróleo, o petróleo ele tem que ser enviado para as refinarias, que ele vai ser transformado em álcool, diesel, gás de cozinha, plástico e diversos outros produtos que também são derivados do petróleo. Existe uma gama de outros produtos que também são feitos de petróleo, como por exemplo o plástico. Então, você pode observar que a bolacha que você compra no supermercado também, provavelmente, está mais cara. Então, após ser refinado, ele tem que ser levado para as distribuidoras. E essas distribuidoras, eles passam para os postos de gasolina que o posto de gasolina vai vender para você. Basicamente, as etapas do processo de formação da gasolina são a extração de águas profundas por meio de uma plataforma. Dessa plataforma, ele passa por tubos de transportes que chegam nas refinarias e das refinarias eles vão para as empresas de distribuição. E dessas empresas de distribuição eles chegam nos postos de gasolinas e do posto de gasolina vai para o tanque do seu carro. Então, se do processo de extração de petróleo até chegar no tanque do meu carro, ele passa por empresas diferentes. E o intuito de toda empresa é gerar lucro, significa que quem paga o lucro de todas as empresas é o consumidor final. Somos nós, né? Fábio, eu te disse, é culpa desse capitalismo. Ai! Mas será que é mesmo culpa do capitalismo ou tem mais coisa envolvida que realmente afeta o preço da gasolina? Sim, tem mais coisa envolvida. E para a gente entender isso, a gente precisa voltar no começo de 2020. Um ano onde todas as pessoas do Brasil pensaram que iria ser demais. Várias festas, comemorações, carnaval. Mas a gente escutou um nome chamado coronavírus. Incertezas começaram a surgir ao redor do Brasil. Ninguém sabia o que realmente iria acontecer com o país. Bolsas despencando, os investidores estrangeiros retirando o seu dinheiro do Brasil para serem alocados em países que realmente passariam por uma pandemia de forma mais fácil. E é nesse ponto onde tudo se encaixa com a gasolina. Quando acontece a venda absurda do dólar em relação ao real, o real tende a se desvalorizar frente ao dólar. Então, se o barril de petróleo ele é comprado em reais em cotação dolarizada, significa que se o dólar estiver mais caro, o preço do barril de petróleo vai ficar também, né? Sim, veja esse gráfico. Observe que no ano de 2007 e 2008, o preço do barril de petróleo estava chegando a quase 150 dólares. Só que na época a gente tinha um dólar com a cotação de R$2. Agora, observe novamente o gráfico e perceba que o preço do barril de petróleo entre 2020 e 2021 ele está chegando a quase 85 dólares. Quase metade do preço que estava sendo vendido em 2007. Só que agora a gente tem um dólar de 5,50. Então a alta do dólar ela também interfere no preço final da gasolina. Mesmo assim, ainda não justificaria o altíssimo preço da gasolina nos postos ao redor do país. Para a gente entender isso de uma vez por todas, a gente precisa saber um conceito chamado oferta e demanda. Basicamente, a oferta e demanda de um produto se dá pela quantidade de pessoas querendo comprar esse produto em relação à quantidade de pessoas que produzem esse produto. Se
Uma pessoa quer comprar muito um produto, só que aquele produto não é extraído ou não é fabricado de forma rápida, significa que o preço daquele produto vai ficar mais caro. Quanto mais escasso for um produto e ainda tem gente querendo utilizar aquele produto, o preço dele fica altíssimo. Então, significa que 2020, paralisação mundial acontece do nada. As pessoas ficam trancadas em casas, não precisando ir para o trabalho, não precisando sair com amigos, não viajando, não precisando utilizar gasolina. O Iraque, ele é o maior extrator de petróleo do mundo. Ele extrai em média 143 milhões de barris de petróleo por dia. E de repente, ninguém mais utiliza petróleo. E com muito petróleo em circulação, o preço dele começou a cair. As empresas de petróleo fizeram um óbvio. Diminuíram a extração. De forma mais técnica, eles diminuíram a oferta. Passados os períodos de ficar em casa, com a evolução da ciência e o avanço da tecnologia e o avanço da vacinação acontecendo de forma mais rápida do que prevista, as pessoas começaram a demandar mais petróleo. Porém, as extratoras de petróleo não conseguiram igualar na mesma velocidade que a vacinação ocorria, mas elas não conseguiram ou elas não querem? E essa é a pergunta de 1 milhão, essa é a pergunta do século. Os lucros das empresas de petróleo nunca estiveram em patamares tão recordes quanto hoje. E de fato, isso acontece porque elas estão entregando menos petróleo do que realmente a população precisa, fazendo com que o preço da gasolina se aumente e ela lucre mais. Então, você pode tirar as próprias conclusões em relação ao preço da gasolina, partindo do ponto que a alta do dólar acontece pela incerteza de investidores estrangeiros em relação ao país que ele está investindo. E eles geralmente têm essas incertezas por conta de medidas populistas que o governo faz. Grandes auxílios para proporcionar uma reeleição no próximo ano é um grande exemplo disso. Mas coloca na balança você. O que mais interfere no alto preço da gasolina? É o processo de produção? A alta do dólar? A alta lucratividade que as empresas extratoras de petróleo estão tendo? Mas deixa que eu te respondo essa. O que mais impacta o preço da gasolina são os altos impostos. Olha essa imagem e observe que 27,7% do preço da gasolina é basicamente imposto, que vai para a mão de políticos que talvez sejam ineficientes e na maioria das vezes vai para bancar a corrupção. Mas como que eu faço para me proteger de tudo isso? Eu entrei nesse vídeo querendo saber, Fábio, por que eu nunca mais vou me importar com o preço da gasolina? Primeiramente, você precisa fazer a dolarização urgentemente da sua carteira, porque se realmente a alta do dólar impacta no preço da gasolina, você, se tiver dólar na carteira, não vai se importar com a alta do dólar, porque quanto mais ele subir, mais você vai ganhar dinheiro. Então você vai estar protegido do real contra o dólar. E tem uma segunda forma, que para mim é a que eu mais gosto. Você pode investir direto na fonte. Hoje, a Petrobras está com um dividend yield de 20%. Isso significa que ela pagou 20% do valor da sua cota em dividendos ao ano. Dividendos são quando as empresas têm lucro, elas dividem esse lucro com os seus acionistas. E se você for acionista da Petrobras, automaticamente você vai ganhar também. O valor de uma ação da Petrobras hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está em R$ 28,42. Então, se você tiver aproximadamente 400 ações da Petrobras, isso dá em torno aí de R$ 11.500, vai te gerar um dividendo ao ano de R$ 2.320, fazendo com que você tenha em média R$ 200 ao mês para colocar gasolina no seu carro ou fazer o que você quiser. A solução para nunca mais ter problema com o dinheiro, geralmente, é fazer o dinheiro trabalhar para você e não contra. A maioria das pessoas que hoje trabalham duro vendem o seu tempo em troca de dinheiro. Só que, se ela coloca e vira uma chave na cabeça dela, que ela tem que parar de vender o seu tempo em troca de dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para ela, ela existe uma coisa chamada, e ela alcança uma coisa chamada independência financeira. A partir desse momento, que é quando você chega na independência financeira,
você tem um patrimônio tão alto que esse patrimônio te rende mais dinheiro, que já custeia a sua qualidade de vida. Então, você nunca mais precisa trabalhar. E entenda, fazer o dinheiro trabalhar para você é a forma mais inteligente que você tem para ter liberdade. Liberdade para fazer o que você quiser, para sair, para comer em bons restaurantes, para viajar para o lugar que você quiser, sem se preocupar com o preço da gasolina, por exemplo. Porque você sabe que quanto mais o preço da gasolina aumentar, uma ação que você tem em carteira, que é por exemplo a Petrobras, vai estar lucrando mais, então automaticamente você vai lucrar mais. Por isso, faça o dinheiro trabalhar para você e nunca mais trabalhe por dinheiro. E se você gostou desse vídeo, eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal. Se você entendeu do porquê que a gasolina aumentou tanto e como você pode se proteger dessa alta terrível que está acontecendo e atormentando a vida de todos os brasileiros, sem mais, meu nome é Fábio Júnior, esse é o Ricalizando. Até o próximo vídeo. Tchau!